Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Vamos analisar nesse livro brevemente o livro A Arte da Leitura, de Mortimer Adler e Charles Van Doren. Existe o livro Como Ler Livros, do Charles Van Doren e do Mortimer Adler. Existe o livro A Arte de Ler, do Mortimer Adler. E existe o livro A Arte da Leitura. O livro A Arte da Leitura, ele inclui basicamente os diálogos que o Charles Van Doren fez com o Mortimer Adler em um programa gravado, pela Enciclopédia Britânica. E a editora Realização publicou em formato de livro, todo esse diálogo. E além de ter todo o diálogo disponível no livro, que tem quase 200 páginas, é possível também encontrar esse diálogo em formato de mídia, onde você vai poder acessar e ver aí todo o vídeo, que dá quase 3 horas de duração aí. Então nesse vídeo ou nesse livro, A Arte da Leitura, você vai ver o diálogo de Charles Van Doren e de Mortimer Adler sobre como ler livros. Então o conteúdo é bem parecido com o que nós já analisamos em Como Ler Livros e na Arte de Ler. Daí eu vou brevemente falar com vocês algumas coisas que eu anotei ao longo desse diálogo, que eu achei bem interessante. No primeiro diálogo, sobre ler ou não ler, o Mortimer Adler classifica 3 tipos de leitura, ler para obter informações, ler para se divertir e relaxar, e ler para entender. E o foco, basicamente, da análise do Mortimer Adler e de Charles Van Doren é justamente nos livros para elevar a mente e a compreensão, basicamente. Aqueles livros que vão te trazer novas informações e, portanto, te levar com essas informações a um patamar mais alto de conhecimento. E isso é interessante porque ao longo de todo o livro A Arte da Leitura, o Mortimer Adler vai explicando os seus vários conceitos de como se deve ler um livro, e o Charles Van Doren vai sempre questionando e colocando as suas pontuações em relação a determinados temas. E há livros que devem ser lidos rapidamente. O Mortimer Adler até coloca essa questão da leitura dinâmica. Tem livros que têm que ser lidos rapidamente, por exemplo, livros informativos, e tem livros que devem ser lidos com um pouco de tempo, E até o Mortimer Adler coloca que ele lê poucos livros ao longo de todo o ano, Ele consegue ler 10 livros em um dia, se ele quiser, leitura rápida, ou um livro que pode durar aí meses ou mais tempo ainda, porque é uma leitura mais elaborada. E essa leitura eles chamam de leitura analítica, E além disso, Mortimer Adler recomenda ler o livro todo para se entender e depois fazer as 3 etapas que ele recomenda. Primeiro, saber do que se trata o livro. Segundo, apresentar aí suas interpretações, tentar entender os conceitos que são apresentados ao longo do livro. E depois que você consegue entender esse livro, você vai partir para a parte crítica, E nessa parte crítica julgar aí se o livro está relacionado a algo que é considerado correto ou incorreto, ou se é algo que você gostou ou que você não gostou. Além disso, Mortimer Adler ressalta que ele sempre gosta de fazer anotações, e é uma das formas que se tem para se manter acordado, é sempre fazer anotações em um bloco à parte, ou mesmo fazer anotações ao longo do livro. E é interessante que as anotações elas não servem necessariamente para serem utilizadas posteriormente, numa revisão ou qualquer coisa. Elas servem para o momento, para você adquirir aquelas informações e para você se manter ativo, no caso, evitar que você vá dormir, basicamente. Além disso, tem outras partes aqui que ele ressalta, por exemplo, a questão de chegar a um acordo com o autor. Sempre antes de fornecer uma crítica, é interessante você entender os termos que são empregados pelo autor. E aqui tem uns vídeos bem interessantes que eles comentam, onde eles colocam os trechos dos livros, especialmente os livros de São Tomás de Aquino, Dante, Hobbes, onde ele consolida e coloca, por exemplo, o conceito de Hobbes sobre guerra, e ele diferencia esse conceito em relação ao conceito que a gente conhece tradicionalmente sobre o que seria guerra, e coloca, esse é um conceito-chave, um conceito diferenciado do Hobbes para os livros dele, e você tem que entender esse conceito para entender tudo aquilo que é colocado no livro em relação a essa palavra. Além disso, ele coloca que os termos eles são compreendidos ou quando são definidos pelo próprio autor, no próprio texto ele define o que seriam aqueles termos, ou você tem que entender o contexto
para conseguir entender do que se trata aquele termo empregado. Né? E como eu já ressaltei, o termo são definições próprias de cada autor. Né? Isso é bem interessante. Depois de compreender os termos e as sentenças, você tem que entender quais são as propostas, né? O que o autor está tentando resolver, quais são os problemas que ele está tentando resolver naquele livro, e passar também a entender o contexto daquilo que está no próprio livro mesmo, entender as linguagens, a metáfora e tudo que aquilo que está lá, né? Além disso, tem que ser feitas várias perguntas para o livro, né? A leitura por si só é um ato de fazer perguntas ao livro, já que ele é um professor considerado aí um professor ausente, porém apenas está com seu conhecimento ali. Você tem que fazer perguntas sobre os conceitos, sobre do que se trata, sobre características e tudo mais. E essa conversa é que vai te proporcionar o conhecimento que aquele livro te traz, né? Depois de estabelecido toda essa conexão relacionada ao livro, né, você entendeu a estrutura do livro, você entendeu do que se trata os termos e as sentenças, entendeu toda a lógica, a argumentação, é que você vai partir agora para a parte da reação em relação à própria obra. E nessa reação você vai estabelecer aí seu juízo crítico. Né? Discordar ou concordar, como eu já ressaltei, é imprescindível que você tenha compreendido o livro antes. Depois de compreendido, você parte para as críticas, que são relacionadas a 4 tipos. Né? Se o livro está desinformado, se o autor está desinformado em relação aos fatos fundamentais, e isso acaba atrapalhando, né, propriamente o conceito do livro em si, ou se ele está mal informado, se as informações estão embaralhadas e não são consideradas corretas, são fontes equivocadas, ou se ele é ilógico, se ele não apresenta uma argumentação ou linha de raciocínio que seja coerente, e por último, incompleto, que é quando faltou informações ou faltou algo para que aquele livro fosse considerado aí, interessante, verdadeiro, ou mesmo que tenha algum atrativo nesse sentido. Então essas são as etapas, né, que ao longo de todo o diálogo o Mortimer Adler e o Charles Van Doren vão conversando bastante. Eles têm uma pilha de livros e vão selecionando esses livros e apresentam ali suas próprias classificações sobre o que seria livro prático, livro imaginativo, livro de referência e livro teórico, né? E eles colocam essa pilha e vão selecionando e escolhendo esses livros. Livros práticos são aqueles que te ensinam algo ou que você vai ter que fazer alguma ação, algo para concretizar, seguindo algum tipo de regra estabelecido, né? Livros imaginativos incluem todos os tipos, né, de poesia, romance, drama, etc. Livros de referência são aqueles livros que servem apenas para consulta sobre uma determinada informação. E livros teóricos ou expositivos, que são aqueles mais complexos que o Mortimer Adler se dedica boa parte do seu tempo. Né? São os livros de filosofia, de ciência, história, etc. Classificar um livro é importante para Mortimer Adler e Charles Van Doren, porque justamente sabendo em qual tipo de livro você tem que ler, é que você vai ter aí suas próprias regras para aquele determinado livro. A leitura prática tem uma espécie de leitura determinada, a leitura imaginativa tem uma forma de se ler, a leitura de referência também tem uma forma de se ler, e os livros teóricos expositivos são os livros que o Mortimer Adler dedica mais tempo no seu livro Como Ler Livros, né? São os livros teóricos expositivos. São bem mais complexos, mais difíceis de se lidar até. Além disso, ele ressalta sobre as obras de ficção e sobre os poemas. Né? Nas obras de ficção, você tem que deixar se envolver com a história, né? Participar emocionalmente naquela história para você compreender tudo aquilo. E só depois você estabelece o juízo crítico. Né? Além disso, ele coloca aqui também sobre o que faz uma história ser boa. Como é que você tem que considerar uma história boa? E aí o Charles Van Doren coloca 2 características que são interessantes, né? Se é tecnicamente correto, ou seja, se dentro da crítica literária ele considerou aí, basicamente todos os elementos da literatura, ou considerou elementos que são interessantes, como o próprio livro em si. E segundo, se ele é praticamente poeticamente verdadeiro, ou dentro do mundo imaginário ele é considerado verdadeiro. E analisando esses 2 tipos, você vai considerar o livro bom ou ruim, né? Além do seu próprio gosto também de estética, de análise filosófica também, etc. Né? E até tem uma frase interessante que o Charles Van Doren coloca, né? A frase de Sócrates: uma vida não analisada não vale a pena ser vivida. E ele coloca: um romance não analisado não vale a pena ser lido.
né, parodiando aí as frases, né? Deve-se envolver, deixar que se desenvolva basicamente com aquele livro, e nisso você vai entender mais os livros imaginativos, né? Então é bem interessante isso. Além disso, tem a parte da leitura da poesia que o Mortimer Adler ressalta, né, que é interessante entender o poema e especialmente ler em voz alta os poemas para que você possa entender mais sobre ele e conseguir basicamente sentir aquele poema, né? Da mesma forma que as leituras de ficção você tem que estar envolvido com aquela história, nos poemas você tem que buscar o entendimento, o sentido, né? Buscar entender o seu próprio sentido, sua própria emoção e também entender o que o autor queria passar com aquele poema. Enfim, é um diálogo interessante, vale a pena ser lido ou assistir todos os 13 vídeos, né, que são que tratam aí sobre os determinados temas da leitura, né? Ele é basicamente um livro complementar. Eu não recomendaria que você lesse ele isoladamente, mas é um livro complementar ao livro Como Ler Livros, do Charles Van Doren e do Mortimer Adler, né? E depois de você já ter lido aquele livro, você parte para a leitura do livro A Arte da Leitura, justamente, que é um livro aí complementar, e é bem interessante esse diálogo entre os dois aí. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Muito obrigado pela atenção.